Introdução. O presente livro está escrito da forma que a autora chama de palavras a centavo, ou seja, em termos simples para que seja compreensível àquele que necessita conhecer a verdade de Deus e que não tem conhecimentos para poder digerir textos de psicologia e metafísica, da forma como são escritos em português. Cada vez que ouvimos ou lemos algo novo e que nos é desconhecido, despertam-se células que estavam adormecidas no nosso cérebro. Da segunda vez que tropeçamos com aquela nova ideia, iremos compreendê-la um pouco melhor. As células mexidas começam a trabalhar a ideia e, em pouco tempo, faz-se luz na nossa mente, ou seja, aceitamos a ideia, adaptamos-la e pomos-la em prática automaticamente. É assim que vamos despertando, aprendendo, evoluindo e avançando. Não é necessário fazermos esforços sobre-humanos para que as coisas nos entrem na cabeça. É um processo natural. O que precisamos é de usar a nossa boa vontade para ler, reler, voltar a ler, até sentirmos que a aprendizagem se tornou automática. É tudo. Leva contigo na tua mala ou saco um exemplar desse livrinho. Põe outro na tua mesa de cabeceira. Relê-os a miúde, sobretudo cada vez que se te apresente um problema. Cada vez que tenhas que enfrentar uma situação angustiante ou difícil, não importa a que for. Vai acontecer algo assombroso, que é o livrinho abrir-se na página que te convém consultar, e pensarás, parece que isto foi escrito para mim. Jesus Cristo disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. A metafísica é uma destas moradas, ou seja, o estudo das leis mental e espirituais. Não tem a ver com o espiritismo, apesar deste último ser também uma mansão na casa do Pai. Que esta pequena obra te traga toda a paz e prosperidade que trouxe a tantos. Que sejas abençoado. Capítulo 1. Cristianismo dinâmico. Antes de se começar qualquer profissão, seja a que for, o candidato que a vai desempenhar recebe instruções ou estuda a técnica sobre a mesma. No entanto, há alguém que empreende a sua tarefa totalmente às cegas, sem instruções, sem técnicas, sem bússola, compasso ou desenho, sem qualquer noção daquilo que vai encontrar. É o ser humano, que é lançado na tarefa de viver. Sem saber sequer o que é a vida, sem saber por que algumas vidas são passadas no meio da opulência e satisfações, enquanto que outras são passadas na miséria e sofrimento. Umas são iniciadas com todas as vantagens, como merecer o afeto, e, no entanto, são perseguidas por um monte de calamidades. E o ser humano debate-se em conjecturas, todas erradas, e chega o dia da sua morte sem que ele tenha sequer adivinhado a verdade a respeito disto tudo. Aprende a grande verdade, aquilo que pensas manifesta-se. Os pensamentos são coisas. É a tua atitude que determina tudo o que te sucede. O teu próprio conceito é aquilo que vês, não só em relação ao teu corpo e caráter, como ao exterior, nas tuas condições de vida, no aspecto material, sim, como estás a ver. Os pensamentos são coisas, já vais ver. Se tens o costume de pensar que és de constituição saudável, faças o que fizeres, será sempre saudável. Mas mudas a tua maneira de pensar, deixas-te influenciar pelo medo das doenças e começas a adoecer. Perdes a saúde. Se nasceste na riqueza, é possível que seja sempre rico, a menos que alguém te convença que existe o destino e comeces a acreditar que o que tens pode mudar de acordo com os golpes e reveses, porque é isso que acreditas. A tua vida, o que te acontece, obedece às tuas crenças e ao que expressas por palavras. É uma lei, um princípio. Sabes o que é um princípio? É uma lei invariável que nunca falha. Esta lei chama-se o princípio do mentalismo. Se na tua mente está radicada a ideia que os acidentes nos espreitam a cada esquina, se acreditas que os achaques da velhice são inevitáveis, se está convencido da tua má ou boa sorte, o que quer que tu esperes, naturalmente, bom ou mal, é essa condição que verás manifestar-se na tua vida e em tudo o que fazes. Isso é o porquê das coisas que te acontecem. Nunca estamos conscientes das ideias que chegam à nossa mente.
Elas vão se formando de acordo com o que nos ensinam ou o que ouvimos dizer. Como quase toda a gente ignora as leis que governam a vida, as leis chamadas da criação, quase todos nós passamos as nossas vidas a fabricar condições contrárias, vendo tornar-se mal aquilo que prometia ser tão bom, tateando às cegas, sem bússola, timão ou compasso, culpando a vida dos nossos males e aprendendo à força de golpes e pancadas, ou então atribuindo-os à vontade de Deus. Com o que acabaste de ler, terás dado conta que o ser humano não é o que te fizeram crer, ou seja, uma folha no meio de uma tempestade, batida aqui e ali segurando os ventos. Nada disso. A sua vida, o seu mundo, as suas circunstâncias, tudo o que ele é, tudo o que lhe acontece, são criações dele mesmo e nada mais. Ele é o rei do seu império, e se a sua opinião é que ele não é senão uma folha no meio da tempestade, pois assim será. Ele acreditou e permitiu que assim fosse. Nascer com livre-arbítrio significa ter sido criado com o direito individual de escolher. Escolher o quê? O que pensar, negativa ou positivamente, pessimista ou otimisticamente, pensando no bom e no mal, que produz o bom e o mal, ou pensando no feio e belo, que produz o feio e belo no exterior ou interior. A metafísica sempre ensinou que aquilo que pensamos a miúde passa ao subconsciente e aí se estabelece atuando como reflexo. A psicologia moderna finalmente descobriu isso, quando o ser humano se vê envolvido nos efeitos da sua ignorância, ou seja, que se tornou a ele mesmo uma calamidade, volta-se para Deus e suplica-lhe o que o liberte do sofrimento. O homem nota que Deus às vezes o ouve e outras, inexplicavelmente, não o ouve. Este último caso é quando os familiares o consolam dizendo-lhe que há de se resignar perante a vontade de Deus. Quer dizer que todos dão por assente que a vontade do Criador é má, mas ao mesmo tempo a religião ensina que Deus é nosso Pai. Um Pai todo amor, bondade, misericórdia, todo sabedoria e eterno. Está vendo como essas duas teorias não estão de acordo? Parece-te sensato que um pai todo amor e infinitamente sábio possa sentir e expressar má vontade perante os seus filhos? Nós, pais e mães mortais, não seríamos nunca capazes de condenar ao fogo eterno um filho nosso por um erro natural da sua condição de mortal. E consideramos que Deus é capaz disso. Quer dizer que, sem que nos demos conta disso, estamos atribuindo a Deus uma natureza de magnate caprichoso, vingativo, cheio de má vontade, pendente da nossa menor infração para nos dar castigos fora de toda proporção. É natural pensar assim quando nascemos e vivemos ignorando as regras e as leis básicas da vida. Já dissemos as razões das nossas manifestações. Produzimos-las com o pensamento. É nisto que somos a imagem e semelhança do Criador. Somos criadores. Criadores, cada qual da sua própria manifestação. Agora, por que é que Deus parece atender-nos às vezes e outras não? Já vais ver. A oração é o pensamento mais puro e mais alto que se pode pensar. É polarizar a mente no grau positivamente mais alto. São vibrações de luz que lançamos quando oramos, ou seja, quando pensamos em Deus. Essas vibrações têm que transformar instantaneamente em perfeito e belo todas as condições obscuras que nos rodeiam, como quando se leva uma lâmpada para um quarto na penumbra. Sempre que aquele que está orando pense e acredite que esse Deus a quem pede é um Pai amoroso, que deseja dar tudo o que é bom a seu filho, nesse caso, Deus atende sempre. Mas como? Em geral, a humanidade tem o costume de pedir assim: ai, Deus, tira-me deste apuro, que eu sei que me convém, e por isso tu queres impor-me esta prova. Por outras palavras, já negou toda a possibilidade de recebê-lo. Tem mais fé nesse Deus que nos ensinaram caprichoso, vingativo, cheio de má vontade, que não está senão à espera que cometamos a primeira infração para passar nos castigos de uma crueldade satânica. Pois aquele que assim pede não recebe senão de acordo com a sua própria imagem de Deus. É tão simples como estou a te dizer. Agora, não voltes a esquecer jamais que a vontade de Deus para ti é o bem,
a saúde, a paz, a felicidade, o bem-estar, todo o bem que Ele criou. Não volte jamais a esquecer que Deus não é nem o juiz, nem a polícia, nem o cobrador, nem o tirano que te fizeram crer. A verdade é que Ele criou 7 leis, 7 princípios que funcionam em tudo e sempre. Não descansam um só minuto, encarregam-se de manter a ordem e a harmonia em toda a criação. Não são precisos políticas do espírito. Aquele que não segue a lei castiga-se a si mesmo. O que pensas manifesta-se, de maneira que aprende a pensar corretamente e com a lei para que se manifeste todo o bem que Deus quer para ti. São Paulo disse que Deus está mais perto de nós que os nossos pés e mãos, mais ainda que a nossa respiração, de maneira que não há que pedir-lhe aos gritos para que nos ouça. Basta pensar nele para que se comece a compor o que parece estar descomposto. Ele criou-nos, Ele conhece-nos melhor do que nós podemos conhecer a nós próprios. Ele sabe por que agimos dessa ou daquela maneira, e não está à espera que nos comportemos como santos, quando apenas estamos a aprender a caminhar por esta vida espiritual. Vou pedir-te que não acredites em nada do que estou dizendo, sem primeiro comprovares. É teu direito divino e soberano. Não faças o que fizeste até agora, aceitar tudo o que ouve e tudo o que vem, sem te dares a oportunidade de julgar entre o bem e o mal. Capítulo 2. A mecânica do pensamento. Durante todo o dia e toda a noite, pensamos uma infinidade de coisas distintas. Passa pela nossa mente uma espécie de filme cinematográfico constante, mas aos bocados. Entre tantas ideias diferentes, detemos-nos a contemplar, examinar ou estudar umas mais que outras. Por quê? Porque nos estimularam um sentimento. Produziram em nós um sentimento de medo ou de antipatia, de simpatia ou de pena, um sentimento agradável ou desagradável, não interessa. O fato é que através daquele sentimento, a ideia interessa-nos. Voltamos a ela mais tarde, talvez até comentemos com alguém. Isso é meditar, e o que assim se medita passa ao subconsciente e aí é gravado. Uma vez gravada uma ideia no subconsciente, converte-se num reflexo. Tu sabes que quando o médico te dá um toque com o objeto no sítio ao redor do joelho, a tua perna dá um salto. Tocaram-te num ponto sensível e reagiste, não? Dessa mesma maneira, cada vez que ocorre na tua vida algo referente a uma das ideias que estão gravadas no teu subconsciente, o reflexo reage da forma exata em que foi gravada. Tu adaptas uma atitude de acordo com o sentimento original que sentiste quando primeiro pensaste naquela ideia. Os metafísicos chamam a isto de um conceito, ou seja, uma crença, uma convicção. O subconsciente não discerne, não decide nada, não opina, nem pensa por si só. Não tem poder para protestar, não tem vontade própria. Essas não são as suas funções. A sua única função é a de reagir, pondo em ordem o reflexo que lhe foi dado. Ele é, nesse sentido, um maravilhoso arquivador, secretário, bibliotecário automático que nem descansa, nem falha nunca. Tampouco tem sentido de humor. Não sabe quando a ordem foi dada a brincar ou a sério. De maneira que se o teu nariz é um tanto grande, e se tu, para fazer rir aos outros, adaptas a brincadeira de chamar-lhe o meu nariz de batata, por exemplo, como o subconsciente é um criado perfeito, não tem sentido de humor e só sabe obedecer incondicionalmente, tratará por todos os meios de cumprir a ordem que lhe deram as tuas palavras e o teu sentir, e verás o teu nariz parecer-se mais e mais a uma batata. A palavra metafísica quer dizer para lá do físico, ou seja, a ciência que estuda e trata de tudo que é invisível aos sentidos físicos. Dá-te a razão de ser tudo o que não compreendemos, de tudo o que é misterioso, e é exata, como comprovarás à medida que vais lendo esse livrinho. Repare, lembraste da primeira vez que ouviste mencionar a palavra tosse? Não te lembra, pois não? Eras muito pequenino. A palavra foi dita pelos crescidos. Ensinaram-te a temê-la. À força de repeti-la, ensinaram-te a compreendê-la. Disseram-te para não molhares os pés, que não apanhasses correntes de ar, para não te aproximares de alguém, porque tinha gripe e pegava-te, etc.
Tudo isso se foi gravando no teu subconsciente e aí formou um reflexo. Não tivesse nunca que te lembrar das advertências de teus pais. O dano estava feito. Dali em diante, o teu subconsciente brindou-te com uma gripe, o melhor que te conseguiu obsequiar. Cada vez que te colocaste numa corrente de ar, cada vez que molhastes os pés, cada vez que te chegas perto de alguém gripado, e cada vez que ouves dizer que anda por ali uma epidemia de gripe. Por culpa dos teus mais velhos, por aquilo que ouvistes os outros dizer, pelo que leste nos jornais e viste nos anúncios, na rádio e televisão, e sobretudo porque ignoras a verdade metafísica da vida, aceitaste essas ideias erradas que te converteram em reflexos que atuam sempre a meditação tua, automaticamente, e que são a causa de todos os males que cercam o quadro de tua vida. Possuis um carregamento volumoso de ideias feitas que afetam todos os departamentos da tua vida, corpo, alma e mente. Se não as tivesses aceite, sim, pelo direito que te dá o teu livre-arbítrio, de escolher, aceitar ou rejeitar, se não tivesses aceite o negativo, não há germe nem vírus, nem poder no mundo que tivesse podido atacar ou convencer o teu subconsciente para que atuasse de forma diferente daquela que tu permitiste. A fórmula infalível é a seguinte: cada vez que te acontece algo indesejável, que adoeces, que tenhas um acidente, que te roubem, que te ofendam, que te incomodem, ou que tu sejas a causa de algum mal em relação a outro ou a ti mesmo, se fores afligido por um defeito físico ou moral ou de caráter, se te desagrada alguém, se o detestas ou se o amas demasiado e sofres por isso, se te torturam, se te apaixonas por alguém que pertences a outro, se és vítima de uma injustiça ou vítima do domínio do outro, a lista é interminável de forma que põe tu a condição que estás a afetar. Conhece a verdade. Jesus Cristo, o maior de todos os mestres da metafísica, disse: conhecei a verdade e ela vos fará livres. A verdade, a lei suprema, é a harmonia perfeita, beleza, a bondade, a justiça, a liberdade, a saúde, vida, inteligência, sabedoria e amor. Todo o oposto é aparência. É contrário à lei suprema da harmonia perfeita. Logo, é mentira, porque é contrário à verdade. Teu eu superior é perfeito. Agora e sempre foi perfeito. Não pode adoecer porque é vida. Não pode morrer pela mesma razão. Não pode envelhecer. Não pode sofrer. Não pode ter medo. Não pode pecar. Não tem que lutar. Não pode mudar nunca. É belo. É amor, inteligência, sabedoria. Essa é a verdade. É a tua verdade. A minha, a de todos os seres humanos agora. A tua vontade, negativa ou positiva, é o imã que atrai para ti os germes, as circunstâncias adversas ou as boas. Como já dissemos, a tua atitude negativa ou positiva perante os fatos determina os efeitos sobre ti. Capítulo 3. A fórmula infalível. Dissemos que cada mente humana contém uma acumulação de opiniões, convicções ou conceitos errados, contrários à verdade e em conflito com os princípios básicos da criação, e que estão perenemente manifestando em condições exteriores todas essas calamidades e sofrimentos que se manifestam no ser humano e no mundo em geral: doenças, acidentes, tristezas, conflitos, desarmonias, escassez, fracassos e até a morte. Felizmente, nada disso se ajusta na verdade do ser. Felizmente, existe a maneira de apagar todas essas falsas crenças e substituí-las por corretas, que não somente produzem condições e circunstâncias positivas, boas, felizes, corretas, como, uma vez corrigido o erro e estabelecida a verdade no subconsciente, nunca mais poderão voltar a suceder coisas negativas nas nossas vidas. A ordem foi trocada. O ímã mudou de polo. É absolutamente impossível atrair algo em que não se encontre já a sua correspondência em nós. Não é que o ser humano seja Deus, assim como uma gota de água do mar não é o mar, mas contém tudo o que forma e contém o mar, num grau infinitesimal. E para um átomo, essa gota de água é o mar. Qualquer coisa que estejas manifestando, que te esteja a acontecer contrária à harmonia perfeita, o que tu mesmo estejas fazendo ou sofrendo que seja contrário à lei da harmonia perfeita,
deve-se a uma crença errada que tu criaste, já o sabes, e que por reflexo estás atirando para fora e atraindo o seu igual do exterior. Não tem nada a ver com teu eu superior. Esse continua perfeito. As suas condições e a sua situação são perfeitas. Agora, em cada uma das circunstâncias enumeradas acima, deves recordar o que eu acabo de dizer, e depois dizer mentalmente ou em voz alta, como quiseres. Não o aceito. Diz isso com firmeza, mas com infinita suavidade. Os trabalhos mentais não necessitam de força física. Nem o pensamento, nem o espírito têm músculos. Quando disseres, não o aceito, falo como se dissesses, não me apetece, tranquilamente, mas com a mesma convicção e firmeza, sem gritar, sem violência, sem movimento e sem brusquidão. Entendeu? Depois de teres dito, não o aceito, lembra-te que o teu eu superior é perfeito, que as suas condições são perfeitas. Agora diz, declaro que a verdade deste problema é harmonia, amor, inteligência, justiça, abundância, vida, saúde, etc. Qualquer que seja o oposto à condição negativa que se está manifestando nesse momento. Obrigado, Pai, que me ouviste. Não deves acreditar cegamente no que estás lendo. Deves comprová-lo tu mesmo. Em linguagem metafísica, isto chama-se um tratamento. Depois de qualquer tratamento, há que se conservar a atitude em ocasião da declaração. Não se pode permitir que haja dúvida a respeito da eficácia do tratamento, nem se pode voltar a expressar por palavras os conceitos, opiniões e crenças antigas, porque se destrói e se anula o tratamento. O propósito é de transformar o padrão mental que tem estado a dominar o subconsciente, ou seja, o clima mental em que tens vivido, com toda a tua série de circunstâncias negativas. São Paulo disse, sois formados pela renovação de vossa mente. Esta renovação faz-se mudando toda a crença antiga, à medida que se vão apresentando perante a nossa vida, ou a nossa consciência com conhecimento de desacordo com a verdade. Temos convicções que estão tão arraigadas que são aquilo a que se chamam, em linguagem metafísica, cristalizações. Estas requerem mais trabalho que as outras, mas cada negação ou afirmação que se faça em relação a estas cristalizações vão apagando o desenho original, até que este desaparece totalmente e não fica senão a verdade. Verás os milagres ocorrerem na tua vida, no teu ambiente e nas tuas condições. Tu não tens defeitos, senão aparência de defeitos. O que vês como defeitos morais ou físicos são transitórios, porque ao conhecer a verdade do teu eu verdadeiro, teu Cristo, teu ser superior, perceberás que és um perfeito Filho de Deus, feito à semelhança do Pai, e começam a apagar-se as imperfeições que estás apresentando ao mundo. É um feito constatável. Todo estudante de metafísica cristã pode corroborar o que acabo de dizer. Esta é a grande verdade, nunca a esqueças. Começa agora mesmo a praticá-la. Quanto mais se pratica, mais se realiza, mais se cresce e mais feliz te sentirás. Lembra-te, tu és único, como as tuas impressões digitais. Foste criado como um desenho único, para um propósito especial, e mais ninguém o pode cumprir. Demoraste 14.000 anos para evoluir e chegares a este ponto. As expressões de Deus são infinitas. Tu e eu somos só duas dessas infinitas expressões. O teu Cristo é um ser inteligente, que te ama com delírio e que espera há séculos que o reconheças. Chegou o momento. Fala-lhe, consulta-o e espera suas respostas. É o guia e mestre, único para ti. Quando conseguires compreender, aceitar e praticar essa verdade, nascerá Cristo em ti. É o que está profetizado para esta era. É o Messias. Jesus não vai voltar a nascer agora. Cada um vai encontrar o Cristo na sua consciência e no seu coração, tal como aconteceu com Jesus. Por isso o chamaram de Jesus Cristo. Capítulo 4. O decreto. Cada palavra que se pronuncia é um decreto que se manifesta no exterior. A palavra é o pensamento falado. Jesus disse duas coisas que não foram levadas a sério. Uma, pelas tuas palavras serás condenado,
e pelas tuas palavras serás justificado. Isso não significa que os outros nos julgarão por aquilo que dizemos, apesar disto também ser verdade. Como já terás compreendido, o mestre ensinava metafísica, só que o povo não estava ainda suficientemente maduro para o entender. Em várias ocasiões, advertiu, dizendo que tinha ainda muitas outras coisas a dizer, mas que não seriam compreendidas. Noutras ocasiões, disse que aquele que tivesse ouvidos para ouvir, ouviria. A segunda referência que fez ao poder da palavra foi: não é aquilo que entra pela boca que intoxica o homem, mas o que da sua boca sai. Porque o que da boca sai, do coração procede. Mas claro, não pode ser expresso. Proponho-te que tenhas atenção a tudo que decretas num só dia. Vamos recordar-te. Os negócios estão péssimos, as coisas andam muito más. A juventude está perdida, o trânsito está impossível, o trabalho está insuportável. Não se consegue emprego. Não deixes isso por aí, porque senão és roubado. Os ladrões estão a assaltar em todas as esquinas. Tenho medo de sair. Cuidado que cais. Cuidado que te matas. Ainda vais ser atropelado. Vais partir disso. Tenho muito azar. Não posso comer isso porque me faz mal. A minha fraca memória, a minha alergia, a minha dor de cabeça, o meu reumatismo, a minha má digestão. Esse tipo é um bandido. Essa é uma desgraçada. Tinha que ser, pois. Não te surpreendas, nem te queixes se ao expressá-lo o vês acontecer. Tu o decretaste. Deste uma ordem que tem que ser cumprida. Agora, lembra-te e não te esqueça nunca. Cada palavra que pronuncias é um decreto, positivo ou negativo. Se for positivo, manifestar-se-á no bem. Se for negativo, manifestar-se-á no mal. Se for contra o próximo, é o mesmo que se o tivesses decretado contra ti mesmo. É-te devolvido. Se és bondoso e compreensivo com os outros, receberás bondade e compreensão por parte dos outros. E quando te acontece algo que te aborrece, desagradável, negativo, não digas: mas se eu não estava a pensar nem a ter medo que isso me acontecesse. Tenha a sinceridade e a humildade de lembrares em que termos te expressasse em relação a alguém próximo. Em que momento saiu do teu coração um conceito velhíssimo, ali arraigado, que se calhar não passa de um costume social com a maior parte, desses citados acima, o que tu realmente não tens vontade de continuar a usar. Como o sentimento que acompanha o pensamento é o que se grava com mais firmeza no subconsciente, Mestre Jesus, que jamais empregou palavras supérfluas, expressou muito bem ao dizer: o que da boca sai, do coração procede. E isto dá-nos a chave inequívoca. O primeiro sentimento que nos ensinam é o medo. Ensinam-nos primeiro os nossos pais e depois os nossos professores de religião. Ao sentirmos medo, o nosso coração acelera. Costumamos dizer: por pouco saía-me o coração pela boca, para demonstrar o grau de medo que sentimos em dado momento. O medo é o que está por detrás de todas as fases negativas que citei acima. São Paulo disse: somos transformados pela renovação das nossas mentes. Cada vez que te des conta de estar a dizer uma frase negativa, saberás o gênero de conceito errado que possuís arraigado no subconsciente, e saberás a que gênero de sentimento obedece. Medo, o desamor acaba com ele, limpa-o, negando-o por mentiroso, e afirma a verdade se não queres continuar a manifestá-lo no teu exterior. A fim de pouco tempo usando esta prática, notarás que a tua linguagem é outra, que teu medo de pensar é outro. Tu e a tua vida se transformarão pela renovação da mente. Quando estiveres reunido com outras pessoas, darás perfeita conta do gênero de conceitos que possuem, e poderás constatá-los em tudo o que lhes acontece. Sempre que ouvires conversas negativas, não afirmes nada daquilo que expressam. Pensa: não o aceito nem para mim nem para eles. Não precisas dizê-lo aos outros. É melhor não divulgar a verdade que estás a aprender. Não porque tenhas que escondê-la, mas porque existe uma máxima ocultista que diz: quando o discípulo está pronto, o mestre parece. Pela lei da atração, todo aquele que está preparado para subir de grau
é automaticamente aproximado àquele que o pode ajudar a crescer, de maneira que não trates de fazer o trabalho de catequista. Não obrigues ninguém a receber lições sobre a verdade, porque pode te encontrar com aqueles que tu acreditavas estarem mais dispostos e serem afinal os que menos simpatizavam com a ideia. A isto se referia Jesus quando disse: não deem o santo aos cães, nem deem as pérolas a porcos, não seja que os pisem e se voltem e os despedacem. Capítulo 5. A fé move montanhas? Por quê e como? Toda a gente conhece o ditado e o repete a miúde. Repete-no como o papagaio, pois não sabe o que significa, nem por quê, nem como isso é que a fé move montanhas. Poucos sabem que o medo também move montanhas. O medo e a fé são a mesma força. O medo é negativo e a fé positiva. O medo é a fé no mal, ou seja, a convicção de que vai acontecer o mal. A fé é a convicção de que o que vai acontecer é bom, ou que vai acabar bem, e o medo e a fé são duas caras da mesma moeda. Repara, tu nunca temes que te aconteça algo de bom, nunca dizes, tens fé em que te vai acontecer o mal. A fé é sempre associada a algo que desejamos, e não creio que tu desejes algo de mal para ti. Tens medo disto, não é? Tudo o que temes atrás e acontece-te. E quando te acontece, geralmente dizes com um ar triunfante, pois eu já sabia, eu pressenti, e sais a correr a contar e repetir, para dar lustre aos teus dotes de clarividente. E o que na realidade aconteceu é que eu pensaste com medo. Pressentiste? Claro, pressentiste. Tu mesmo estás a dizer. E tu sabes que tudo o que pensas sentindo ao mesmo tempo a emoção é o que se manifesta ou se atrai. Tu mesmo antecipaste ou esperaste. Antecipar é esperar, é fé. Agora repara que tudo o que tu esperas com fé vem a ti, sucede-te. Então, se sabes que isto é assim, o que te impede de usar a fé para tudo o que desejas, amor, dinheiro, saúde, etc. É uma lei natural, é uma ordem divina. Jesus Cristo ensinou com as seguintes palavras que tu conheces. Tudo o que pedires em oração e acreditando, o receberás. Não fui eu quem inventei isto, está no capítulo 21, versículo 22 de São Mateus. E São Marcos o expressa ainda mais claro. Tudo o que pedires orando, crê que o receberás e vos chegarás. São Paulo disse por palavras que não têm outra interpretação. A fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção daquilo que se vê. Mais acima, disse-te que a fé é a convicção do bem. Agora, digo-te que a convicção vem do conhecimento. Suponhamos que tu vives na província e que nunca foste à capital. Queres ir à capital, apanhas o comboio, o autocarro ou o avião. Sabes onde fica a capital e como te dirigires a ela. Um dia, vais até a capital e utilizas a melhor forma de lá chegares. Mas pelo caminho, não vais com medo num desvio para a lua, pois não? Se fosse um índio selvagem, poderias estar a tremer de medo por desconhecer totalmente o que te estava a acontecer. Mas sendo uma pessoa civilizada, vais calmo, sabendo que a tal ou tal hora chegarás à capital. O que é que te dá essa fé? O conhecimento. A ignorância dos princípios da criação é o que faz com que o mundo tema o mal, não saiba empregar a fé e nem sequer saiba o que ela é. A fé é convicção, segurança, mas estas têm que estar baseadas no conhecimento de algo. Sabes que existe a capital e vais até ela, por isso sabes que não irás para a lua. Agora sabes que quando desejas algo, se tens medo de não o obter, não o obterás. Se o negas antes de receber, como no exemplo já dado, da oração que faz a Deus a generalidade da humanidade. Meu Deus, concede-me tal coisa, apesar de eu saber que não me vais conceder, porque vais achar que não me convém. Não obterás, porque o negaste de antemão. Confessaste que não o esperas. Deixa-me dar-te a fórmula metafísica para se obter qualquer coisa que se deseje. É uma fórmula. Temos que a empregar para tudo. Comprova por ti mesmo. Não acredites em mim cegamente. Eu desejo tal coisa.
em harmonia para todos e de acordo com a vontade divina, sob a graça e de forma perfeita. Obrigado, Pai, que me ouviste. Agora, não duvides por um só instante. Empregaste a fórmula mágica, cumpriste com a lei completa e não tardarás em ver o teu desejo manifestado. Tem paciência, quanto mais tranquila esperares, mais depressa verás o resultado. A impaciência, a tensão e o pôr-se a empurrar mentalmente destroem o tratamento. A fórmula é o que a metafísica se chama de um tratamento. Para que saibas o que fizeste ao repetir a fórmula, vou explicar-te o processo detalhadamente. Ao dizeres em harmonia para todos, eliminaste todo o perigo de que a tua conveniência prejudicasse outros, não se sendo possível desejar o mal a outros. Ao dizeres, de acordo com a vontade divina, se o que tu desejas é menos perfeito para ti, verá suceder algo muito melhor do que esperavas. Neste caso, significa que o que estavas a querer não ia achar suficiente, não iria resultar em tão bom quanto tu pensavas. A vontade de Deus é perfeita. Ao dizeres, sob a graça e de maneira perfeita, é fechado um segredo maravilhoso. Deixa-me dar-te um exemplo daquilo que acontece quando não se sabe pedir sob a graça e perfeição. Uma senhora necessitava urgentemente de um montante em dinheiro e pediu para o dia 15 do mês. Tinha fé absoluta que o receberia, mas o seu egoísmo e indiferença não a inspirou para pedir considerando mais qualquer coisa. No dia seguinte ao pedido, a sua filha foi acidentada por um carro e no dia 15 do mês ela recebeu a quantia exata que tinha pedido. Teve que pagá-la a companhia de seguros pelo acidente da filha. Ela trabalhou a lei contra ela mesma. Pedir sob a graça e de maneira perfeita é trabalhar com a lei espiritual, a lei de Deus que se manifesta sempre no plano espiritual. Aí, no plano espiritual, tudo é perfeito, sem obstáculos, sem inconvenientes, sem tropeços nem males para ninguém, sem lutas nem esforços. Suavezinho, suavezinho, tudo com o grande amor, e essa é a nossa verdade. Essa é a verdade que, ao ser conhecida, nos faz livres. Obrigado, Pai, que me ouviste. É a maior expressão de fé que podemos ter. Jesus ensinou-a e empregava em tudo, desde antes de partir o pão com que alimentou 5.000 pessoas, até para dizer como transformar o vinho no seu sangue, dando graças ao Pai antes de ver a manifestação. Como irás vendo, tudo o que Jesus ensinou foi metafísico. Tudo o que desejas, tudo aquilo do que fores necessitando, podes manifestar. O Pai já previu tudo, já deu tudo, mas há que ir lhe pedindo à medida que se sinta a necessidade. Só tens que te lembrar que não podes pedir o mal para outro, porque te será devolvido. E tudo o que peças para ti, deves pedi-lo também para toda a humanidade, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Por exemplo, pede grande. O Pai é muito rico e não gosta de mesquinhez. Não digas: ai, Deus Pai, dai-me uma casita. Só te peço uma casita, mesmo que seja pequenina. Quando na realidade tu necessitas de uma casa muito grande, porque a tua família é numerosa. Não receberás senão aquilo que pedes. Assim pede: Pai, dá-me a mim e toda a humanidade todas as maravilhas do teu reino. E agora faz a tua lista. Para ires fortalecendo a fé, faz uma lista de coisas que desejas ou que necessitas. Enumera os objetos ou as coisas. Ao lado dessa lista faz outra, enumerando coisas que desejas ver desaparecer, ou em ti mesmo ou externamente. No mesmo papel, escreve a fórmula que já te dei acima. Agora, lê o teu papel todas as noites. Não te permita sentir a menor dúvida. Dá de novo graças, às vezes que penses no que escreveste. À medida que vejas que vão se realizando as coisas enumeradas, vai marcando-as. E no final, quando as vires todas realizadas, não seja mal agradecido pensando: se calhar acontecia na mesma, porque isso é mentira. Se te deram, foi porque pediste corretamente. O exterior organizou-se para te dar. Como já estás muito habituado a sentir medo por uma variedade de razões, cada vez que fores atacado por um medo, repete a fórmula seguinte, que te irá apagando o reflexo que tens gravado no teu subconsciente.
Eu não tenho medo. Não quero medo. Deus é amor e em toda a criação não há nada que temer. Eu tenho fé. Quero sentir fé. Um grande mestre dizia: a única coisa que se deve temer é o medo. Deves repetir esta fórmula mesmo que estejas a tremer de terror. Neste momento, com mais razão, somente o desejo de não ter medo e o desejo de ter fé bastam para anular todos os efeitos de medo e para nos posicionar no polo positivo da fé. Suponho que já conheces o princípio psicológico que diz que quando se apaga um hábito, há que substituí-lo por outro. Cada vez que se nega ou expulsa uma ideia cristalizada no subconsciente, ela é um pouco apagada. O pequeno vazio que assim se faz tem que ser preenchido imediatamente com uma ideia contrária. Senão, o vazio atrairá ideias do mesmo tipo e que estão sempre suspensas na atmosfera, pensadas por outros. Pouco a pouco, irás vendo que os teus medos desaparecem, se é que tens a vontade de ser perseverante, repetindo a fórmula em todas as circunstâncias que se vão apresentando. Pouco a pouco, irás notando que unicamente te acontecem as coisas como tu querias. Pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Esta grande ferramenta, o poder do decreto, atrai a nossa atenção na extraordinária história da criação que encontramos nos primeiros capítulos de Gênesis na Bíblia. Sugiro que arranjes algum tempo para ler este maravilhoso relato. Durante a leitura, darás conta que o homem, quero dizer, tu e eu, não foi criado para ser a peça do jogo das circunstâncias, a vítima das condições ou um malandro empurrado de um lado para o outro por poderes fora do seu controle. Em vez disso, vemos que o homem ocupa o pináculo da criação, que longe de ser o mais insignificante do universo, é pela mesma natureza dos poderes com o qual foi brindado pelo seu Criador, a suprema autoridade designado por Deus para reger a terra e toda coisa criada. O homem está dotado dos mesmos poderes do Criador, porque é feito à sua imagem e semelhança. O homem é um instrumento pelo qual a sabedoria, o amor, a vida e o poder do Espírito Criador se expressam em plenitude. Deus situou o homem no universo que responde e obedece, incluindo o seu corpo, os seus assuntos, o seu ambiente, sem outra alternativa senão a de levar a efeito os éditos ou decretos da sua suprema autoridade. O poder de decretar é absoluto no homem, o domínio que Deus lhe deu, irrevogável. E ainda que a natureza básica do universo seja boa na avaliação feita pelo Criador, pode aparecer perante o homem somente como ele decretou que apareça. Vemos que, enquanto o homem foi obediente ao seu Criador, manteve o seu poder de pensar e fazer decretos ao tom do espírito do bem, que é a estrutura da criação. Viveu no universo de bem, no jardim de Éden. Mas quando o homem caiu ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e elegeu basear-se no seu pensamento e usar os seus poderes no bem e no mal, que como indivíduos livres podiam fazer, imediatamente encontrou suor e espinhos misturado com o pão de cada dia. Desde a caída, o homem atarefou-se a declarar o seu mundo bom ou mau, e as experiências tornaram-se de acordo com seus decretos. Isso demonstra, evidentemente, como responde o universo e quanto completo e de grande alcance é o domínio e a autoridade do homem. Capítulo 6. Amor. Só te falta esse capítulo para ficares a conhecer o primeiro princípio da criação, o princípio do mentalismo, cujo lema é: tudo é mente. Jesus Cristo disse: sois deuses. Evangelho de São João, capítulo 10, 34. Assim como a criação, toda ela foi um pensamento manifestado. Também o homem, que é um Deus em potência, cria com o pensamento tudo que ele vê manifestado à imagem e semelhança do seu Criador. Isso já sabes. Também sabes a mecânica desta criação mental, o caráter, positivo ou negativo, daquilo que foi criado, a força, fé ou medo que determina o caráter, a forma de mudar o aspecto exterior daquilo que criaste, negando e afirmando, o poder da palavra que é o pensamento falado e que por isso confirma as ordens que deste com teus pensamentos, e finalmente a fórmula infalível para criar,
manifestar e obter o melhor, o mais alto, o perfeito. Conhecendo a verdade, em acatamento da ordem do Mestre Jesus, sabes que esta verdade é a de que fomos criados perfeitos, por um Criador perfeito, com a essência perfeita dele mesmo, com livre-arbítrio para criar de maneira positiva ou negativa. Assim sendo, o mal não é uma criação de Deus. Não possui qualquer poder perante a verdade, que desaparece ao substituir o pensamento e usar a palavra positiva. Jesus disse, não resistirás ao mal, São Mateus 5,39. Ou seja, que dominaríamos o mal com o bem. A verdade única é o bem. De agora em diante, não poderás jamais voltar a culpar ninguém daquilo que te acontece. Terás que te olhar frente a frente e perguntar, qual foi o meu clima mental nessa circunstância? Foi positivo ou negativo? Senti fé ou medo? Que espécie de decretos lancei com as minhas palavras? Por seus frutos os conhecereis. Terás sinceramente que contestar a verdade? Agrada-te o que vês ou desagrada-te? Tu o dirás. Na metafísica cristã, dizemos que Deus possui 7 aspectos: amor, verdade, vida, inteligência, alma, espírito e princípio. Como vês, todos estes aspectos são estados invisíveis, portanto mentais. Não os podemos ver nem tocar. Sentimos e apreciamos os seus efeitos. Existem, atuam, são reais, são coisas e ninguém pode negar. Ao amor, diz-se ser o caráter de Deus, o primeiro aspecto de Deus, a força mais potente de todas as forças e a mais sensível. Poucas pessoas sabem o que é realmente o amor. A maioria pensa que é aquilo que se sente em relação aos pais, aos filhos, aos cônjuges, aos namorados, etc. Afeto, carinho, atração, antipatia e ódio são todos diferentes graus de uma mesma coisa. Sensação. O amor é muito complexo e não se pode definir com uma só palavra, porque no nosso planeta entende-se por amor a sensação, apesar de esta não ser senão o bordozinho exterior do amor. Trataremos de levar a sensação o mais perto que se possa do amor, para começar a compreendê-las. O ponto central da escala que vai do ódio até o sentimento que aqui chamamos amor é a tolerância e a boa vontade. Parece uma contradição, mas quando se ama, muito ou demais, faltam a tolerância e a boa vontade. Ou seja, que tanto o excessivo amor como o excessivo desamor são a negação da tolerância e da boa vontade. Jesus disse, paz aos homens de boa vontade, o qual implica que o que passe daquele ponto não encontra paz. A paz está no centro, o perfeito equilíbrio, nem de mais, nem de menos, em tudo. Todos os excessos, mesmo o excesso do bem, excesso de dinheiro, de amor, de caridade, de oração, de sacrifício, desequilibram o prato da balança. Possuem mais peso num dos lados e tiram a paz. Quando Gênesis diz, de todos os frutos do paraíso podeis comer, só o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, refere-se precisamente a isto. O tronco da árvore simboliza o centro, o equilíbrio. Os ramos partem deste centro, desprendendo-se para todos os lados, produzindo frutos. Alguns se manifestam bons, outros maus. Simbolizam os extremos, o excesso em todos os aspectos, pois Deus, que tudo criou, declarou toda a sua obra boa. Leia no Gênesis, e só menciona a palavra mal quando se refere ao excesso. Um parêntese para recomendar que leias e medites o capítulo 3 de Eclesiastes, que começa assim: tudo tem o seu tempo, na Bíblia. Voltemos ao amor. Aquelas mães que dizem amar tanto seus filhos que não os permitem separar-se do ninho, nem casarem-se, nem atuarem independentemente delas, quando são já homens e mulheres adultos, são egoístas e o que sentem é o desejo de poder. Como aquelas noivas e esposas que sofrem torturas dos seus parceiros. Esse tipo de amor não é outra coisa que senão excesso de sentimento. Ultrapassa a medida e por isso vão muito além da tolerância e da boa vontade.
Em geral, o excesso de sentimento prova que existe uma falta de desenvolvimento da inteligência. Isso, sem dúvida, causará indignação naquelas pessoas que se gabam de serem muito sentimentais. Ninguém gosta que outro descubra sua falta de inteligência, mas podem comprová-lo. O excesso de emotividade, assim como todos os excessos, são maus. É uma prova de que falta o contrapeso. O excesso de calor, por exemplo, equilibra-se com igual quantidade de frio para o tornar suportável ou agradável. A inteligência é fria, a emoção é cálida. Uma grande capacidade emotiva é uma qualidade magnífica e muito desejável, sempre que esteja equilibrada com a mesma capacidade intelectual. Isto é o que produz os grandes artistas, mas o artista tem a sua arte onde focar toda a sua potência emotiva. Por outro lado, a pessoa exageradamente emotiva e com pouco desenvolvimento intelectual dirige toda a sua paixão para os seres humanos que as rodeiam, pretendendo atá-los para que cumpram o seu desejo. O remédio para a excessiva emotividade é pensar e refletir muito, sobretudo meditar durante um pouco de tempo e todos os dias sobre a inteligência. Começando por perguntar-se: o que é inteligência? Continuando, pensando que no universo tudo contém inteligência. As plantas, os animais, etc. E terminando por afirmar: eu sou inteligente, com a inteligência do próprio Deus, já que sou criado na mesma essência do Criador, pela inteligência, com a inteligência e da inteligência de Deus. Poucos dias após repetir este tratamento, notar-se-á logo uma mudança na elasticidade e na penetração mental. E após uma única semana de exercício, vê-se a transformação na forma de amar os outros, uma serenidade e uma generosidade peculiar, que nunca tinha podido ser capaz de expressar. Ao mesmo tempo, nota-se uma mudança total nos outros em relação a si. Isto deve-se ao fato de sermos indivíduos, ou seja, indivisíveis, e o que afeta um, afeta todos. O escalão que conseguires atingir tu, ajudará toda a humanidade. Agora vamos tratar do inimigo número 1 da humanidade, o ressentimento e o rancor, para não dizer o ódio. Quase não existem seres humanos que estejam isentos de ressentimentos, sem saber que isso amargura toda a vida, influencia negativamente toda a manifestação e é a causa de todas as decepções que sofremos, mesmo quando se aprende a negar e afirmar, a conhecer a verdade, a vigiar e corrigir os pensamentos e as palavras. Um só ressentimento, um rancor gravado no subconsciente e na alma, atuam com uma frequência de fel, emanando a sua gota de amargura, abrangendo tudo e contrariando sucessivamente os nossos maiores desejos. Nada, nem a demonstração mais perfeita, pode perdurar enquanto existe esse foco infeccioso, frustrando nosso próprio ser. A Bíblia, as igrejas, as religiões cansam de advogar pelo perdão e amor pelos inimigos. E tudo em vão, enquanto não nos ensinam a forma prática de impormos o perdão aos que nos ferem. Ouve-se muito dizer: eu perdoo, mas não consigo esquecer. Mentira, enquanto alguém se lembrar do dano, não perdoou. Vamos dar a fórmula infalível para perdoar e esquecer ao mesmo tempo, para nossa própria conveniência, já que isso nos leva ao ponto central do equilíbrio, o ponto da tolerância e da boa vontade, sendo esse esforço amor. São João, o apóstolo do amor, disse: o amor é o cumprimento da lei. Cumprir com a lei do amor é cumprir com todas as leis. É estar com Deus, em Deus, é sermos ditosos, satisfeitos e completos em todas as nossas manifestações. O meu mestre dizia: o homem que ama bem é o homem mais poderoso do mundo. E aqui está a receita para bem amar. Cada vez que sintas algo desagradável perante outro, ou então que te encontres resistindo a algo que te tenham feito, ou que reconheças um pequeno rancor ou um desejo de vingança, deliberadamente lembra-te: não é tratar de esquecer a coisa de agora, mas lembra todo o bem que conheces daquela pessoa. Trata de reviver os bocados agradáveis que gozaste na tua companhia, em tempos passados, anteriores ao momento que te irou.
Insiste em rememorar o bom, as boas qualidades, a forma como pensavas nela. Se conseguires rir-te de alguma piada que ela tenha dito ou de algo cômico que gozaram juntos, o milagre foi feito. Se não bastar com um só tratamento, repete-o tantas vezes quanto seja necessário para apagares o rancor ou ressentimento. Convém fazê-lo até 70 vezes 7. Este é o cumprimento da lei dada por Jesus. Não resistirás ao mal. Isso é voltar ao outro prato da balança. É amar os inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer bem aos que nos aborrecem e orar por aqueles que nos ultrajam e perseguem, sem nos expormos a que nos pisem. Se o fizeres com sinceridade, vais dar conta de algo muito estranho, que é primeiro sentir-te livre, e depois que um monte de pequenos inconvenientes que apareciam e que não sabias a que atribuir, desaparecem como por encanto, e a tua vida passa a correr sobre rodas. Além de que te verás amado por toda a gente, mesmo por aquelas pessoas que antes não gostavam muito de ti. Decretos e afirmações, ou a técnica dos tratamentos metafísicos. O que se segue destina-se a ensinar-te a formulares as tuas orações, que em metafísica chamamos de tratamentos. Como passamos o dia a pensar e a decretar, todos os dias oramos de forma negativa ou positiva, criando, portanto, as nossas próprias condições, estados e sucessos. O importante é manter o ânimo que expressa a oração. Se depois de afirmar te deixas regressar ao polo negativo, destróis o efeito da oração. Cuida dos teus pensamentos, cuida das tuas palavras, não te deixes arrastar por aquilo que os outros expressam. Lembra-te que eles ignoram o que tu já vais sabendo. O que pensas e pedes para ti, pensa-o também para os outros. Todos somos um espírito e essa é a forma mais efetiva de dar. Melhor que pão e limonada, que só duram uns instantes, enquanto que a verdade fica com a pessoa para sempre. Tarde ou cedo, o teu dom espiritual te chegará à mente consciente e terás feito o trabalho de salvação no irmão. O princípio do ritmo, que é a lei do pêndulo, o bumerangue, devolve-te o bem que fazes, assim como o mal que fazes. Diz-se que um e Deus é a maioria, de maneira que uma só pessoa que eleve sua consciência ao plano espiritual e reconheça a verdade na forma expressa mais elevada, é capaz de salvar da ruína uma organização, salvar uma comunidade de crise, uma cidade ou uma nação, porque atua no plano espiritual, que é a verdade, e esta domina todos os planos inferiores. Conhecei a verdade e ela vos fará livres. Perante uma doença própria de outrem. Não aceito esta aparência, nem para mim, nem para ninguém. Eu sou vida, em ti, em mim, em todo o mundo. Obrigado, Pai, por me teres ouvido. Repete essa afirmação cada vez que chegue à mente o caso que te fez expressá-la. Em caso de todos os medos, não aceito o medo. Deus é amor. Eu sou seu filho, eu sou o amor. Feito de amor, por amor. Obrigado, Pai, por teres ouvido. Para casos de tristeza própria ou de outros, não aceito isso. Eu sou a alegria. Eu sou. Comece a enumerar tudo de bom que tens. Obrigado, Pai. Perante toda manifestação de escassez, não aceito esta aparência. O meu mundo contém tudo. Eu sou a abundância de tudo. Obrigado, Pai, porque hoje tenho tudo o que preciso. Perante tudo aquilo que contraria a paz mundial ou particular, não aceito esta aparência de conflito. Eu sou a paz, a harmonia, a ordem. Todos somos um só. Perdoa-os, Pai, que eles não sabem o que fazem. Eu perdoo e perdoo-me. Obrigado, Pai, que me ouviste e sempre me ouves. Metafísica dos 10 Mandamentos. Inserimos aqui somente 2, o 5º e o 6º. Entre as leis chamadas de Deus, que vais estudar enquanto tiveres vontade de aprendê-las, há uma que se chama a Lei da Correspondência. Não tem nada a ver com cartas nem com correio. Correspondência significa, neste caso, o que corresponde a outra coisa, ou seja, igual a. E também o que é o mesmo. Faço-me entender?
Esta lei ordena que as condições de cada plano ou em cada estado de consciência se encontram repetidas em todos os planos, em todas as partes. Por exemplo, estamos sempre desejando saber como são as características do, digamos, além. Esse além refere-se sempre ao plano superior da Terra ou ao plano inferior da Terra. O lema desta lei é: como é em cima, é embaixo, e como é embaixo, é em cima. Quer dizer que, assim como na Terra temos governos, escolas, professores, problemas e formas de solucioná-los, mãos, pés, ouvidos, olhos, sons, tempo, espaço, flores e frutas. Enfim, já sabes o que se quer dizer com isso? Em cada plano, em todos os planos, há o correspondente a isso tudo, apesar desses outros planos serem invisíveis para os nossos olhos terrenos. A única diferença consiste em que, à medida que se ascende de plano, as mesmas condições se tornam menos densas, mais amplas, digamos, mais puras, mais bonitas, mais interessantes, mas mais complicadas, porque em cada plano superior há mais uma dimensão do que no anterior. Isto não significa que nos será difícil viver um novo plano depois de abandonarmos o anterior. Não. Pela simples razão que não é mais difícil para uma criança andar sozinho depois de aprender a andar. O quinto mandamento na terra diz-nos: não matarás. Ensina-nos que não devemos matar. Não se deve. É mal. Mas por que é mal? Na verdade, ninguém te diz. Simplesmente não deves matar. Vamos para um plano superior. Aí existe a mesma lei, só que ela te diz: não matarás por mais que o tentes. Não somente não conseguirás, como também a arma não encontra nada para matar, e é devolvido ao lugar de onde saiu. Tu lançaste-o, fere-te ou corta-te a ti. Ora, isto tu não gostas nem te convém, não voltarás a tentá-lo. Aprendeste a não matar. Agora vamos estudar o sexto mandamento: não roubarás. Segue o mesmo princípio. Na terra, ensina-nos que não se deve roubar. É mal. Tampouco se esclarece o suficiente. E no plano superior, o mandamento diz: não podes roubar o que não te pertence. Nem o tentes, porque não conseguirás. Podes procurar um objeto igual, mas nunca aquele. Este não ficará contigo e regressará ao seu legítimo dono. Na terra, esses mandamentos pareciam proibições. No próximo plano, revelam-se como condições, leis, princípio. Não se podem quebrar. Que felicidade! Ninguém te pode matar nem roubar. Tu não consegues matar nada nem ninguém. Não te podes apropriar do alheio, nem ninguém se pode apropriar daquilo que é teu. Mas esta é a única felicidade. Repara bem. Enquanto na terra tu já não eras capaz de matar nem roubar, estás preparado para aprender as condições do outro plano, que se chama de consciência. Quer dizer que quando se aprende a primeira lição, passamos para a segunda, não é assim? Bem, mas a grande felicidade é que quando tu aprendes a segunda, não é necessário que tenhas morrido e que estejas no outro plano superior. Estás vivo e andando aqui na terra. Aplicas a segunda lição e te espantas ao ver que essas leis funcionam da mesma forma aqui na terra, como no céu. Quer dizer que quando tu sabes que a verdade é que ninguém te pode matar e ninguém te pode roubar, ninguém te matará nem te poderá roubar. Ninguém pode levar o teu carro da tua porta, mesmo que o deixes ligado. Ninguém te pode arrancar a carteira do braço, nem meter-se de noite em tua casa, nem cobrar-te a mais do que a conta. Nada, nada, nada que não seja honesto te pode suceder. O que é teu e de mais ninguém. Vamos explicar por quê em breves palavras. Por que é que não se pode matar? Porque a vida é isso precisamente. Vida, não é morte. A vida não morre. Seria um contrassenso. A vida é eternamente vida e jamais pode ser morte. Então dirás tu: que se passa comigo? Não morro nunca, posto que estou vivo? Exatamente. Tu estás na eternidade. Ninguém te pode tirar a vida. A tua vida é Deus. Quem é que tira a sua vida? A Deus. Por isso, também não se pode matar ninguém, pois continua vivendo mais vivo que nunca no plano seguinte. O mesmo contigo.
Agora, sabes que o que fazes na terra também te é devolvido. Por quê? Pela lei da correspondência. Porque tudo de um plano possui a sua correspondência nos outros. Em todos os outros, esta lei diz: não faças aos outros o que não queres que os outros te façam a ti. Já sabes a razão. Se ainda não aprendeste a obedecer a esta lei, começa a observar como te é devolvido tudo que faças aos outros, mal ou bem. Agora, por que é que não se pode roubar? O que é que faz funcionar esta lei? Primeiro, saberás que chegaste a um impasse, se ainda não te resolveste a aceitar a lei da reencarnação. Ah, caramba, dirás tu, que é que temos aqui? Um dos nossos lemas metafísicos é: o que não consegues aceitar, deixa, mas continua a ler. Se não gostas da ideia, não reencarnes, mas também não evoluirás. Ficarás estancado, pela mesma razão daquele que não quer aceitar que o sol vai aparecer de manhã. Vai ter que meter-se num gabinete todas as manhãs e ficar ali fechado durante todas as horas de sol, todos os dias. A lei da evolução é uma experiência e superação eterna, como já mencionamos acima na criança que aprende a andar e que não tem que ter medo, já que ela só aprende soltando-se. Sabes disso? Que tudo muda de uma coisa a outra, como o bebê que se torna criança, a criança torna-se jovem, o jovem torna-se em adulto, a seguir em velho e depois deixa aqui a casca velha e vai buscar um novo mais além. Quando um ser morre, encontra-se no meio de uma série de circunstâncias novas no além, mas não perdeu nada do que tem valor, como o ouvido, a vista, o sentimento, a vontade, o livre-arbítrio, a faculdade de deslocar-se, de comunicar com os outros, a sua identidade, o seu eu. Pelo contrário, como existe ali mais de uma dimensão, vê-se mais, ouve-se mais, sente-se mais, compreende-se mais, abrange-se mais, etc. Por outras palavras, nada do que foi adquirido se perde, somente se adapta às novas condições do plano. Isto faz com que em cada plano se vão adquirindo novas e maiores habilidades e conhecimentos. Por cada vida encarnada se ganham novas experiências e se aprende a usar novos objetos e instrumentos, que apesar de materiais aqui na Terra, têm a sua correspondência noutros planos invisíveis. Pois, que tipo de vantagem teria de chegar a ser um músico pleno no mundo e não poder exteriorizá-lo no plano seguinte? E chegamos à grande explicação. Aquilo que adquirires, já sabes, os instrumentos que tiveste de empregar, para aprender a usar, tais como talheres, uma cama, um fósforo, que em cada plano tem a sua correspondência, não esqueças, por serem já teus por direito de consciência, como dizem na metafísica, aparecem automaticamente na tua vida, ou vidas, uma depois da outra, porque não vais nascer numa família que não tem os meios de te proporcionar o que te pertence por direito de consciência. Faço-me explícita? Muitas vezes acontece uma criança vir ao mundo numa família carente do que ele possui por direito. E acontece que rapidamente a família adquire aquilo, como uma grande casualidade. Por isto é que não te podem roubar o que é teu, nem tu te podes apoderar daquilo que não te foi dado ou superado noutra vida. Assim, a grande felicidade é que ao conheceres esta lei e estas condições, a lei funciona neste plano terreno e em todos os planos. Por conseguinte, já podes ficar tranquilo, que ninguém te pode ocasionar perdas, nem tirar-te nada, nem sequer o teu marido ou esposa, se não o fizeste a outro. De que temes? E se já o aprendeste nesta vida, é o que o tens por direito de consciência. De maneira que a forma de viver feliz é aprender a metafísica dos 10 mandamentos. Com este pequeno presente que te brindamos, terás posto o pé no primeiro degrau da felicidade. Não me cansarei de te recomendar que leias este folheto constantemente. Não o guardes na gaveta, leva-o contigo sempre que o possas ler. Relê-o se puderes, todos os dias. Trata de praticar, relembrar suas instruções e quando considerares que é a altura de adquirires mais instrução, assiste às nossas conferências. Recebe todo o nosso amor. Que a luz da tua amada presença, eu sou, te envolva,
te proteja, te ilumine, te guie, te acompanhe.